Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Olá, meus amigos, que Deus les bendiga em el nombre de Jesus. Me gostaria hoje hablar-lhes acerca da diferença entre cristianos e cristianos. Se porque há uma diferença. Há muitos que creem em Deus, sin embargo, têm uma vida atada, amarrada, a vida não avança, não progressam e não compreendem por quê. Porque em la mesma igreja há pessoas que avançam, há pessoas que progressam, que prosperam, que têm êxito em la vida e outras que não avançam. Outras que têm a vida paralisada, estancada, travada. E às vezes, a pessoa hasta se molesta pensando que Deus hace acepção de pessoas, que Deus discrimina porque Deus bendice a uns e não bendice a outros. Pero a verdade é que todo depende de nossa entrega a Deus. Todo depende de uma fé prática, porque não basta ter uma fé teórica, não basta simplesmente crer em Deus, uno necessita viver uma fé prática e priorizar o reino de Deus em sua vida. Buscar em primeiro lugar seu reino e sua justiça, como Jesus ha ensinado, como hemos hablado aqui estes dias, porque no momento em que a pessoa prioriza o reino de Deus, lo busca em primeiro lugar, lo busca por encima de todo, todas as coisas lhe são añadidas. Nós outros encontramos aqui no Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, versículo 38, que disse que Jesus, yendo de caminho, entrou em uma aldeia e allí havia uma mulher chamada Marta, que ele recebeu em sua casa. Esta tinha uma irmã que se chamava Maria, la qual, sentando-se a los pés de Jesus, oía sua palavra. Pero Marta se preocupava com muitos quehaceres e, acercando-se, dijo: Senhor, não te dá cuidado que minha irmã me deixe a servir sola? Dile, pois, que me ajude. Respondendo Jesus, lhe dijo: Marta, Marta, afanada e turbada estás com muitas coisas, pero solo uma coisa é necessária, e Maria ha escorrido a buena parte, la qual não lhe será quitada. Verifique usted que Marta, ela queria servir da melhor maneira possível. Sua intenção não era mala. Ela queria apresentar a Jesus um banquete. Ela estava preocupada com a comida, pero a comida física, e não a comida espiritual, que é o mais importante. Porque o hecho de estar afanada, preocupada, ocupada com muitas coisas, ela deixou o mais importante, que era as enseñanças de Jesus, as palavras do Senhor, que nos dão vida, que nos fortalecem, que nos capacitam para vencer as lutas, os problemas desta vida. Não é que a pessoa não tenha que trabalhar, não é isso. Uno tem que trabalhar, uno tem que fazer suas coisas, uno tem que invertir em sua vida material para que pueda ter o sustento, pero lo mais importante de todo é invertir em la vida espiritual.
Es buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Es procurar conhecer sua palavra e segui-la e ponerla por obra, para que desta maneira tenhamos êxito nesta vida. Porque o diabo não quer que a pessoa se alimente da palavra de Deus. O diabo quer que a pessoa ela se ocupe com muitas coisas, esteja inclinada a las coisas do mundo e se olvide da palavra de Deus, da presença de Deus. Porque se a pessoa ela está vazia da palavra de Deus, ela estará débil. Seu espírito estará débil. E facilmente o mal vai a sembrar dúvidas, vai a sembrar pensamentos negativos, palavras negativas, vai lograr dominar a mente da pessoa para que ela acabe tomando decisões equivocadas, para que ela tome decisões movida por sentimentos, movida por emoções e não movida por la fé. E é isso o que vemos neste mundo. Desafortunadamente, há muitíssimas pessoas neste mundo que estão fracassando, muitos cristianos que não avançam na vida porque estão descuidando de sua vida espiritual, não estão priorizando a vida espiritual. E quando se levanta um problema, uma aflição, uma dificuldade, quando o mal ataca, a pessoa ela não consegue resistir às tentações, não consegue resistir aos ataques do mal e ela acaba naufragando em sua fé. E por isso vemos tantos cristianos hoje dia fracassados, tantos cristianos com a vida hecha polvo. E a culpa não é de Deus. A culpa é de uno mesmo, que uno não sabe priorizar o mais importante, que é a presença de Deus. Maria escorreu a parte buena, lo melhor. Ela se quedou allí a los pés de Jesus, alimentando-se de sua palavra, fortalecendo seu espírito, fortalecendo sua fé. E ela estava mais preparada para enfrentar as lutas, os problemas desta vida. Porque quando a pessoa está forte espiritualmente, o diabo pode levantar-se em sua contra, podem vir lutas, problemas, dificuldades, pode o inferno levantar-se em sua contra, que ela não vá a hundir-se, ela não vá a fracassar, ela não será vencida, não será derrotada, porque ela está fortalecida com o Espírito Santo, ela está fortalecida em la palavra, que é a espada do Espírito, e ela saberá como resistir ao diabo e vencê-lo. Ela saberá como prevalecer sobre os problemas da vida, porque ela vai tomar decisões movidas por uma fé racional, uma fé inteligente. Jesus dijo que solo uma coisa é necessária, e Maria ha escorrido a parte buena, la qual não lhe seria quitada. Escorra também a parte buena e procure alimentar-se da palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem o Espírito de Deus. Jesus dijo: minhas palavras são espírito e são vida. Quando uno se alimenta da palavra, uno se llena do Espírito Santo. É isso. Maria, allí a los pés de Jesus, escutando suas palavras, ela se estava llenando do Espírito Santo em sua vida. Ela estava cuidando de sua vida espiritual, cuidando de sua salvação, de lo que é mais precioso, lo que é mais caro, lo que é mais importante. Haga isso também. Escorra a parte buena, priorize
sua vida espiritual, no descuide de sua salvação, no descuide de sua comunhão, de sua relação com Deus, porque você não apenas terá uma vida de vitórias neste mundo, como sobretudo você conquistará a vida eterna. E se este mensagem lhe ha hecho bem, lhe ha bendecido, lhe ha fortalecido, ha aberto sua visão, comparta com seus amigos e familiares para que eles também recebam a palavra de Deus e sejam bendecidos. Se você nos acompanha por Facebook, YouTube, dê um me gusta aí, não custa nada, dê um me gusta para que outras pessoas sejam alcançadas com a palavra de Deus. E amanhã regressaremos com todos ustedes. Hasta amanhã, que estén bem.